Saudação e rubro-negra, salve, salve nação, é amanhã Flamengo e Amazonas Futebol Clube pela Copa do Brasil e Gabigol está liberado para atuar pela equipe do Flamengo. Será que Tite vai colocar ele no jogo amanhã? Ele vinha treinando, deve estar em forma, não 100%, mas 85%, 90% está em forma e está com fome de gol. Nossos comentários aqui da F90, separei um corte aqui para vocês, do canal F90 SPN Brasil. Os comentários já estão falando que Gabigol pode fechar o contrato com o Corinthians ou Palmeiras. Será possível isso acontecer ainda esse ano? Então vamos ver isso no decorrer do ano, se o Gabigol fica no Flamengo ou vai para outra equipe, ou Palmeiras ou Corinthians. Então, se você é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo. Separei o cortinho aqui da F90, da SPN Brasil, o link na descrição do vídeo como crédito. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Então, salve, salve nação. Bora assistir o vídeo de hoje agora no canal Leandro Fla React. Só de São Paulo. Você imagina os esportes, a torcida de São Paulo é monstruosa. Não sei. Terceira maior do país. Faltou aquela frase assim, fui forjado na Libertadores. Faltou só essa frase. E o Gabigol? Tanta frase, a frase é tão Gabigol. A frase é tão realista e tem tanta pegada de futebol que o sujeito não esquece. Meu Deus do céu! Chega de São Paulo! É tipo aquele cara que dá um carrinho no cara. Tá parecendo Chaves, quando surge na fase, Corta cara. aí. Quem tá É o falando? Chaves, é sempre... Aí todo mundo para, aí o Chaves... Corta o áudio aqui. Pelo amor de Deus. Quando for São Paulo, ninguém vai mais falar aqui. Só vocês dois. Libertadores, hein? E o Gabigol? Ele já derrubou água em mim no meu celular aqui na última participação. E o Gabigol? Cuidado, cara, que conseguiu um efeito suspensivo no caso e vai jogar. Tá de volta o Gabigol, hein? E aí, Pedro, tem uma informação rolando. É que você falou aí o Gabigol, aí, o pessoal tá cantando uma música aí fim de semana. Ah, é? Continua. Como é que é a música, Pedro? Não vou cantar. Isso Não conta não. Já não cantaram. Pedro, É do traga Botafogo? informações. É do Botafogo? Por favor, traga informações da liberação. Manda pros teus amigos aí. Pede pros teus amigos te mandarem aí. Eduardo Mas vamos Menezes, falar sério aqui, seriedade. O que você quer? Conta um pouquinho dos detalhes dos bastidores da liberação do Gabigol. E ele é esperado para treinar hoje 3 da tarde, né? Gabriel foi liberado, né? Pelo tribunal montado, um tribunal montado especificamente no CAS. Quando você recorre ao CAS, quando você recorre não, quando você entra com pedido de efeito suspensivo no CAS, porque o recurso do caso ainda não foi julgado, monta-se um tribunal, que é um membro do CAS, um membro indicado pela ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, e um membro indicado pela defesa do Gabriel. O Gabriel, inclusive, acabou arcando com o custo da ABCD, que demorou, então não pôde nem indicar seu membro, então o caso que acabou indicando foram 3 gringos, e os 3 hoje, como é que acontece? Não tem exatamente uma sessão de julgamento, uma parte daqui, outra parte dali, você fala, argumenta, transmite, não, uma sessão fechada como é, por exemplo, a unidade disciplinar da Conmebol, né? Uma sessão fechada, eles se reúnem, 3 pessoas, numa canetada, vamos dizer assim, saiu a decisão hoje pela manhã, a diretoria do Flamengo recebeu a notícia pouco antes das 6 da manhã, às 6h30 divulgou, mas vamos ao efeito prático. O Gabriel pode entrar em campo amanhã. Está liberado, pode treinar hoje. O treino começa daqui a pouquinho, Edu. 3 horas já deve estar no CT, porque o jogador chega até com 1h30, 1h20 de antecedência no Ninho do Urubu. Ele pode voltar a frequentar o Ninho do Urubu. Ele não podia nem treinar no Ninho do Urubu. Ele vai treinar com o Tite hoje, ele está à disposição para o jogo de amanhã. Se o Tite vai escalá-lo ou não, é uma decisão da comissão técnica, mas está inscrito, né? Porque Copa do Brasil, a inscrição automática. Quem está no BID está inscrito automaticamente. Só quem não pode jogar pelo Flamengo é o Carlinhos, que já jogou pelo Nova Iguaçu. O Gabriel pode inscrever jogador na Copa do Brasil, se eu não me engano, até 9 de setembro, até as fases mais agudas de mata-mata. Então o Gabriel está liberado para jogar pelo Flamengo, é mais um atacante. Tem o Carlinhos, na Copa do Brasil não pode atuar, né? Tem o Pedro e tem o Gabigol. É bom lembrar, o Gabriel está na lista da Libertadores. O Flamengo inscreveu ele, mesmo estando naquela época da período de inscrição, suspenso. Então confirmam que a defesa, a gente fica trazendo essa informação lá atrás, a defesa apostava muito nas contradições, né, dos depoimentos dos membros da ABCD aqui no Brasil, no julgamento que foi 5-4, no placar apertado e na falta de uma clareza sobre o caso. A partir do momento que a ABCD não indica nem o seu representante para avaliação do CAS, perde força também. Então agora o que acontece? O Gabriel tem risco de ficar sem jogar até o final do ano, que é quando deve acontecer o julgamento no CAS? Não. Porque agora não tem mais alguém, uma promotoria para entrar... Caso ele seja punido, esse período, porque... a punição valeria... Retroativa. O Gabriel, a punição do Gabriel, ela começou a contar no início de abril de 2023.
Por isso que quando você pega 2 anos de punição, ela vai até o início de abril de 25. Tá. Então, retroativo. Se ele chega no final do ano e é 2 anos, ele vai cumprir até abril de 25 também. Só que hoje, dentro do cenário de um efeito suspensivo concedido nesse mesmo caso, o que se acredita, e não é por mim ou pela defesa, é porque entende de casos no caso, é que é muito pouco provável que seja até mantida essa punição de 2 anos imposta pela ABCD, que é a autoridade aqui do Brasil de controle de dopagem. Então tem chance grande de liberação, porque havia uma dúvida. Isso. A pergunta do Brenner é bem interessante, porque havia uma dúvida. E Até o final do ano ele joga. Até ser sobre julgado de procedimento como legal, deu senhor. 5-4, pô, foi apertado. Pode ser que quando eu falar por uma outra É mais do que puna. foi apertado, Edu, porque apertado pode ser, um tribunal. É mais do que foi apertado. O que a defesa explica que ela se baseava muito era na contradição de muitos depoimentos. Um oficial da ABCD falou uma coisa no relatório, aí quando foi interpelado no julgamento falou outra, depois ele recuou e falou outra, o outro oficial falou que não era exatamente assim, quem tinha que julgar falou, não, peraí que eu não estou entendendo. Então, esse placar apertado foi muito por isso. Então, essa contradição. E a partir do momento que falou, porque a gente chegou lá e o Gabriel não estava. Não, peraí, a câmera aqui está mostrando que o Gabriel estava. Não, é que ele não estava à disposição. Então, como ficou aquele dito pelo não dito, você, para punir, você precisa ter clareza. E o Flamengo... E não é sobre educação, acho que o Gabriel foi grosseiro, acho que o Gabriel foi mal educado. O Flamengo sim, reconhece o caso podia não existir. É a falta de clareza. É a falta de clareza do que os oficiais da ABCD colocaram. Então isso sustentou a tese de defesa do O Gabriel não estava negligenciando o doping porque se pedido dopou. de efeito suspensivo. Sim. E é claro, quando você pega um caso para você defender, você tem que tentar entender onde estão as brechas. Então a defesa viu brecha por ali e encaminhou a tese de defesa, a tese de pedido de efeito suspensivo nisso. E também queria uma aceleração. É o escritório do Dr. Marcos Mota, não é? Sim, mas quem conduz esse caso especificamente é o Bichara Neto. Tá. Que ele conduz basicamente. É uma defesa compartilhada com os membros do Flamengo, é uma equipe de 5 a 6 advogados, comandado pelo Bichara, e o Flamengo acaba só sendo informado do que acontece. Então, Edu, e também o que acontece? Ele tinha uma punição de 2 anos para cumprir até abril de 2025, uma previsão que o recurso só seja julgado no final de 24. Então, eles contestam também essa demora, que o Gabriel poderia estar sendo punido sem ser efetivamente culpado, né, que eles chamam de periculum in mora, demora do julgamento. Então, eles pedem essa antecipação, conseguiram, era a previsão deles até o final de abril que isso se resolvesse, e conseguiram essa importante vitória, porque o Gabriel, no caso, o cliente dele está liberado, pode voltar a jogar. Agora, tem uma coisa que é o olhar para o futuro do Gabigol. O Gabigol no Flamengo, o Gabigol fora do Flamengo, como é que vai ficar? O Landim, presidente do Flamengo, falou, nós temos até aspas aí para ele, porque é bem interessante, porque quando ele fala do futuro, lembrando que o Gabigol, daqui a 2 meses, já pode assinar pré-contrato com outra equipe, para ele se apresentar no final dessa temporada. O Gabigol está sendo especulado em outros times, mas tem ainda uma possibilidade de ficar no Flamengo, óbvio. Mas o Landim também falou disso e falou sobre as negociações, como as coisas estão acontecendo. Então, enquanto a gente resgata essa frase do Landim, fica a pergunta, e aí eu queria ouvir vocês. Para o Gabigol, é mais interessante ficar num Flamengo, onde hoje ele é reserva do Pedro. Já estão querendo tirar o Gabriel do Flamengo? Não estou querendo, eu estou perguntando o que é melhor para o Gabigol. Na minha opinião, o Gabigol tem que ficar no Flamengo. Jogar mais 2, 3 temporadas e ficar mais ídolo que já é. Então, pra mim, na minha opinião, o Gabigol deve ficar no Flamengo. Se fosse eu, o Gabigol ficaria no Flamengo. Essa é a minha opinião. Bora para o vídeo. Em 2 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então hoje ele Então ele pode deixar de ser reserva. pode deixar de ser reserva e jogar, por exemplo, pra num especular. time. E aí eu vou. Pode jogar no primeiro eu quero Corinthians, no ouvir- Palmeiras, quem já falou sei que hoje? Pode jogar no Flamengo também, né? Pode, Pode. mas aí ele vai ficar torcendo pro Dorival convocar o Pedro para a Copa América. A sua pergunta... O que você acha melhor pro Gabigol? Então, é uma coisa muito pessoal do que o jogador deseja para a carreira dele. Fosse você um por empresário exemplo, dele. Bom, por exemplo, você falaria se ele pra for, por exemplo, vai pro Corinthians ou pro Palmeiras, o Bubu citou aqui, uma das equipes, movimenta o mercado muito, né? Ele joga em mais um clube de massa, né? Um clube enorme, ou vai jogar, se o Palmeiras realmente quiser, vai jogar com o time mais bem estruturado hoje, com o Corinthians ele vai jogar com uma torcida enlouquecida, a segunda maior torcida do país, né? Então ele vai ter jogado nas 2 maiores torcidas do país. Se eu fosse o Gabigol e confiasse no meu futebol, como parece que o Gabigol confia, eu ficaria no Flamengo até o final da minha vida. Porque Interessante, é uma o ídolo visão. histórico, uma coisa ali muito grande que não... Legal.
que acontece muito pouco hoje no futebol. Mas qual o Dessa custo? coisa de identidade. Mas o custo disso, né? Eu duvido, por exemplo, que o Corinthians e o Palmeiras paguem para ele mais o Flamengo financeiramente. Mas o próprio custo para o Flamengo em relação ao Gabigol também é altíssimo. Se o Flamengo quiser, óbvio. o salário se dele é alto. de ambos, As óbvio. pedidas, né? Os pedidos. Zé, eu acho o seguinte. Ele vai ter que ceder para ficar, né? Eu também raciocínio dessa Só forma em uma relação coisa, à grandeza do Gabigol tem em um termos de detalhe. história. Eu acho que o melhor jogador da era vitoriosa do Flamengo, o meu preferido, não é nem o melhor, o meu jogador preferido da era vitoriosa do Flamengo, essa era 2019 para cá, meu preferido de longe, mas muito de longe é o Bruno Henrique. Eu adoro o Bruno Henrique. Adoro o jeito de jogar, eu gosto do personagem. Assim, ele foi o melhor jogador para mim em 2019. Ele marca? Ele volta pra marcar? Ele ajudou na marcação, pela expressão. Tecnicamente, o melhor jogador do Flamengo, e esse tem dificuldade para marcar, é o Arrascaeta. Esse com a dificuldade para recompor. O Bruno Henrique volta pelo lado. Agora depende do lateral adversário, quanto ele consegue fazer isso. Hoje em dia, um pouco menos, né? Antigamente fazia bem mais. O maior de todos é o Gabigol. Ele é o maior jogador dessa era. Então, para o Gabigol sair, é uma coisa que tem que pensar muito. Outra coisa, se ele ficar, né? Alguém aqui acha que o Flamengo, com o investimento que tem, com a capacidade de montar jogadores, vai ganhar mais Libertadores? Eu acho que sim. Certeza não tenho. Se eu tivesse que apostar, crava, tudo que você tem. O Flamengo ganhará mais Libertadores ao longo nos próximos anos ou não vai ganhar? Eu acho que sim. O Flamengo continuará sendo o time que terá maior investimento no futebol da América do Sul, terá elencos muito fortes e ganhará a Libertadores. O Gabigol pode participar dessas conquistas? Sim. Se ele fizer isso, ele vai ficar ainda maior. Então depende do que ele quer na carreira dele. Eu, no lugar dele, por tudo isso que disse, continuaria no clube. Mas, ô Zé, pelo que você falou, e aí é interessante, tem o custo do clube e tem a idolatria. Tem uma balança aí. Para o Gabigol ficar, ele vai ter que ceder, por exemplo, readequar salário? Não, eu acho que primeiro a questão aí do Gabigol não é nem um salário, eu acho. Eu acho que o Gabigol primeiro tem que decidir assim, eu quero jogar ou eu aceito essa situação. Porque essa situação do Gabigol, ela está muito condicionada hoje pela permanência do Tite e pelas preferências do Tite, que já deixou muito claro, que é o Pedro. Pedro é o centroavante. Quando o Gabigol foi suspenso, eles foram buscar um jogador que tinha, ou que tem, vamos dizer assim, desculpa, as mesmas características do Pedro, que é o Carlinhos, que é central, aquele centroavantão ali, referência, cabeça, cruzamento e tal. Ele não foi buscar um centroavante que sai dos lados para procurar jogadas, como é o Gabigol, né? Então, passa por isso. É aquela questão de sentar, conversar, entender. Porque assim, Edu, eu falo para você, não adianta também você ser ídolo, você ganhar dinheiro, e você não ficar bem com você mesmo, entendeu? Saber que, eu posso jogar, eu gosto de jogar, esses caras, eles sentem falta de fazer gol, de sentir a emoção, sentir essa adrenalina. É só lembrar o que aconteceu. O Arrascaeta teve um pênalti, né? O Gabigol ainda aquecendo, próximo para entrar, ele fala para o Arrascaeta, fala para o Pedro esperar que eu vou entrar para bater. Isso gerou um desgaste dentro do vestiário, porque o Tite chamou a atenção do Gabigol. Para você ver o que passa na cabeça dos jogadores. Então, acho que o mais importante primeiro ele decidir o que ele quer. Ele quer jogar ou ele quer ficar nessa situação jogar apostando? Com mais facilidade, sim, né? Que ele pode jogar no Flamengo também. Porque assim, em qualquer outra equipe do futebol brasileiro, eu tenho certeza que o Gabigol joga. Opa! O Gabigol joga. Eu não sei, por exemplo, talvez, vamos dizer assim, hoje com o Corinthians, da forma como o Corinthians joga, ele vai ter dificuldades, porque a bola não vai chegar nunca para ele. Acho que isso, ele vai precisar entender os movimentos do mercado e escolher. Porque o segredo do sucesso de um grande jogador é ele saber fazer escolhas também. Não adianta ele ir para um time que não vai dar condições para ele poder jogar e fazer a função que ele fazia no Flamengo, que fez tanto sucesso. Né? Então tem que sentar agora e ver. O dinheiro, com todo o respeito, eu não gosto de falar isso. Pelo amor de Deus, eu não gosto. Se ele for para um time, e aí o Zé falou, se ele sai sem ter essa... Porque parece truncado, a gente tem a tela aí, quando tiver a tela pronta a gente vai trazer, porque aí dá pra gente ver um pouco dos bastidores, porque muita gente diz, não, tá encaminhada, não, já acertou, outros não. O Landim falou que não tem nada certo. Se você olha a história do Gabigol e tudo que foi dito pelo Zé e pelo Bira, se ele troca o Flamengo pelo Palmeiras, por exemplo, você acha que a torcida ia ficar como?
Eu sinceramente, Edu, entendo sua pergunta, mas o se pro Gabigol ainda não existe pra mim, porque já colocaram ele em muitos clubes, ele nunca teve perto de sair do Flamengo. Ok, entendi. Ele nunca teve perto de sair do Flamengo. E quando o Landim fala da renovação que não existiu e tal, era outro papo. O Gabriel, no final do ano passado, tinha um outro tempo de jogo dentro de campo, ele tinha uma outra barganha de pedido de renovação, ele tinha um outro movimento de mercado de gente querendo sinalizar que pagava, mas não pagava, ele tinha um pré-acordo, um acordo verbal que fosse, que não foi assinado, que o Landim se guarda, e ele ainda não era o Gabigol suspenso. O Gabriel, quando ele sentar agora na mesa para conversar, é uma outra conversa. Não é o Gabriel que vai virar e falar, eu quero 5 anos. A tela aí, Pedro. A tela sou eu ainda, hein? Não, quer ver? Vai melhorar, né? Tela, É melhor não. colocar a tela mesmo. Porque eles vão colocar a tela do entrar a tela? Landim, entrar aspas a tela? do Landim. Olha lá. E aí você vai continuar falando, mas a gente teve longas negociações com ele, Sim. mas não chegou a um acerto. Isso. Se tivesse chegado, teríamos acertado o contrato com ele. A gente nunca deixou de conversar com ele. Existia no ar esse problema do processo da dopagem. Falou pouco, mas falou nada. né? Mas como quem assina melhor a tela sou pra eu, você, Pedro. digo que comigo não teve acordo. Eram trazidas para mim etapas do processo da negociação. Se tivesse acordo, eu assinava. Chega no momento em que digo ok ou não. Quando digo ok, pode ter certeza que vem uma pilha de papel aqui na minha mesa. Vem tudo assinado, rubricado, e em 24 horas está na minha mesa. Em nenhuma hora eu falei sim. É uma questão de semântica. Em nenhuma hora o presidente assinou e falou sim, mas certamente quem senta para negociar todo dia não é o Landim. Tem o Braz, tem o empresário do Gabigol, tem o Spindler, tem um cara do jurídico, tem todo mundo. Ô Pedro, você que tem conhecimento disso, Diga. você acha que o desgaste Gabigol e Braz influencia muito nessa questão Muito. de negociação? Muito, muito. Não só do Zé. Gabriel com o Braz, mas do Gabriel com uma pá de gente dentro do clube. Mas de que forma, Pedro, assim, pra eu entender? Falta coragem dentro do Flamengo para alguém se desgastar e falar, eu não quero o Gabriel aqui. É um peso político. O Gabriel, por mais que a gente ainda ache que quem regule muita coisa é rede social, é crítica, não é. É a arquibancada. A arquibancada gosta muito do Gabriel. Então, o desgaste do dia a dia também significa um desgaste para alguém virar e falar, olha, a gente não quer o Gabriel, a renovação está travada por isso, a gente não sabe se quer. Falar isso para a arquibancada é um desgaste muito grande. De gente que está preocupado com campanha de vereador, de gente que está preocupado em fazer campanha para fazer sucessor. Só acho Então uma falta coisa. um pouco de coragem. O Gabriel fica no meio desse fogo cruzado. Eu não Diga. acho que o Gabriel é um jogador que se coloca acima do clube. E eu acho. não. Então, não acho. Não acho. Não acho. Né? Tem jogador que se coloca, o Gabriel não é um cara assim. E eu acho que se a direção do Flamengo não entender a importância dele, porque tem uma coisa que eu acho que é racional. Mas o Gabriel, não tô falando, não sei quanto o Gabriel pediu. Mas o Gabriel pediu, quero 5 milhões de reais por mês. Eu posso trazer um jogador melhor que o Gabriel com esse dinheiro? sim. Perfeito. Eu acho que cada um sabe Ponto quanto de seu impasse trabalho ali, vale. Vitor, o tempo de contrato. Se o mercado quer ou não quer pagar o quanto o jogador acha que vale, e o clube, quando o dinheiro está disposto a gastar, o quanto pode gastar o jogador. Isso é uma relação profissional, perfeito. Mas questões pessoais, né? Brigou, o Gabigol tem tal postura. Se isso não prejudica o time, se os jogadores gostam do Gabigol, se isso O não ambiente. entra em conta, o dirigente, caso leve isso em consideração, mais do que a importância do Gabigol no time, está se colocando acima do clube dirigente. Então, mas aí você está Então- superestimando a inteligência do dirigente. Os dirigentes muitas vezes se colocam acima do clube. O Zé, Não, a inteligência não. A vaidade. A vaidade. É porque a inteligência. Porque Mas eu não acho é que os dirigentes são bobos. Acho que é um pouco, Eu acho que é uma questão da vaidade que é problema acho que é um humano pouco de em várias pouco áreas. Acho que é um pouco de pouca inteligência para gerir futebol também. A vaidade Mas tá que acima tem do vaidade, futebol. tem, né, Pedro? Mas então, aí voltando, tem sim, porque o Gabriel, ele não é um sujeito de fácil trato, e não é que ele seja mal educado não, mas tudo que envolve o Gabriel mexe com muitas peças dentro do Flamengo. É a peça da arquibancada, é a peça da política, é a peça de como o seu eleitor vai se movimentar diante de um movimento seu que pode ser antipopular. O Gabriel é algo muito popular. O Gabriel é a cara do Flamengo vencedor. Você pode É um bom questionar, jogador. você pode questionar se ele está punido, se ele não quis fazer o exame como tinha que ser feito, se ele é reserva, se ele só funcionou com o técnico X, se ele não funciona com o técnico Y. O Gabriel é a cara de um Flamengo vencedor. Ele é o cara que virou o jogo em 2019, ele é o cara que faz o gol da Libertadores de 2022, ele é o mais carismático, ele é o cara que vai parar para a criançada e vai fazer o braço. Não, e isso tudo mais. sem dúvida Isso tem um nenhuma. peso na renovação e ele sabe disso. Então fica aquela coisa,
eu não quero renovar com o Gabriel, mas eu não posso me dispor com a torcida, agora o papo é outro. Não, e agora a diretoria do Flamengo está tendo uma posição confortável. A questão é se é bom ou não pro Flamengo Sim, renovar. mas agora Mas isso agora eles é o que vão ter deveria decidir, ser só, claro. só na mesa, mas não é só isso Mas que tá na agora mesa. eles vão ter que decidir, porque acabou o negócio, tem um efeito suspensivo, ele vai jogar. Não acabou tanto. Tem um Então, recurso. tudo bem. Tecnicamente, quando você bota na mesa para sentar, qual é a sua barganha e qual a barganha do Sim, clube? Pedro, mas ainda tem um recurso a ser julgado É no que final do ano. antigamente o cara ia com a pastinha lá, o representante do Gabigol, ela volta. Talvez não antigamente tem ele nada pedisse, definido ele da pedisse parte. 5, agora ele tem que pedir 2 mais 1, 2 mais 1 Flamengo O Bubu top. tá mordendo o lábio, ele tá louco pra falar. se atenção, tá... você que tá em casa, o Bubu sabe no Gabigol vai pegada- jogar. A partir do ano que vem, Zagueirão. o Gabigol estará onde? E Bubu, você aceitaria o Gabigol jogando nos grandes clubes do Brasil? Aí eu ia falar São Paulo, porque veio São Paulo na minha cabeça. Você acha que cabe o Gabigol nos outros gigantes do Brasil, assim como é o Flamengo? Acho que já acabou ontem. Bom, eu vou começar pelo fim, né? Nossa senhora, você sabe muito. Vocês não falaram de um time tão importante, que inclusive é tão importante na história do Gabigol. O Neymar já falou que o ano que vem o Santos volta pra Série A e o Neymar pode jogar no Santos ano que vem. Então você imagina Neymar e Gabigol no Santos, dos dois meninos ano da que Vila, vem? no ano que vem na Série A o Santos. Então, por exemplo, é uma Pela possibilidade. questão financeira Porque só, né? o Palmeiras já... Não é uma Santos é possibilidade, né, Bubu? mas deixa ele Corinthians já falar. explicou, tal, mas Deixa o ele Santos, falar. O Gabigol, ainda como ídolo, mega ídolo do Flamengo, uma certa vez ele foi lá nas férias mesmo, pisou na Vila Sim, Belmiro eu lá lembro. e fez uma imagem, aqui é minha casa, que legal voltar pra cá, com amor, assim. Então, Mas o Gabigol também já no Flamengo, foi jogar lá na pandemia, foi xingado, todo mundo tava no camarote. mas, assim, mas eu tô apresentando também essa não é isso possibilidade. tudo. Possibilidade. Só que agora é o seguinte, eu não vou me colocar aqui como advogado do Gabigol, que eu já fui advogado do Sampaoli, Já, advogado do tanta Hendrick, eu já assumi aqui, né, casos de vários gosta de caras em causas momentos fáceis. difíceis. Doutor Bubu. Porque eu sou advogado das causas difíceis, quando a coisa tá complicada. Ele é advogado doente, Eu difícil até pra caramba. repostei, né, o defender vídeo Hendrick. bonito do Gabigol. Advogado Meio do Rames que, também. Ele fez um vídeo agora, parecia que ele tava assim, no fundo do poço, na escuridão, nas trevas, na penumbra, entendeu? E ele tá saindo pra luz, Uau, tá renascendo. fênix. E ele vem correndo, ele vem trotando, ele E aí, vai, como ele é vai que se faz? colocando em forma. Cara, é muito bonito o vídeo. Quem não viu acompanhar, tal, a Você trajetória e tal. conseguiria fazer assim, Bubu? Ficar embaixo Não, da ele mesa, tá assim, sair como é que olha pra e ele tal, quer apagar a assim. luz Olha aqui lá do na estúdio. câmera, na câmera, como é que Ele ele quer faz? apagar a luz, Como é que e aí ele ele saiu? tá lá, e aí ele começa a levantar. programa não é sério, aí não, começa a gente. aparecer uma luz, assim, aí ele começa a correr, aí ele vai ganhando em forma, vai pegando, sendo o manto rubro-negro Manto nele rubro-negro. e tal. E aí a galera já começa a acompanhar a corrida dele, e ele, sabe, saiu ali, o fundo do poço do Gabigol já passou. Já Então, passou. E agora, pra onde ele Então, vai? assim, eu não vou ser o advogado dele, mas eu vou ser o empresário e o coach. Então, que hoje onde? tá na moda. Coach? Coach. Ah, Né? O Pedro Ivo, você é um bom o coach, Pedro, o Pedro Ivo ele ai, vende ai. muito coach. Vai, Pablo Marçal, onde ele vai Cara, jogar? Vai. não Pedro pergunte minha opinião sobre o Não coach. negocia contrato com ninguém. Ele espera terminar esse final do contrato com o Flamengo. Ele tem questões jurídicas ainda, que é uma batalha pessoal muito importante para ele. Ele tem, eu não vou dizer uma dívida de gratidão com o Flamengo, que eles têm uma relação, embora de amor, profissional também. O Flamengo, de certa forma, deu a mão para ele, continua com ele no caso tal. Então, resolve essa parada. Se ele for sair do Flamengo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, ele tem que sair bonito, ídolo, entendeu? De bem com a torcida. Tem um jogo lá, o último, ele vai lá assim, Mas sabe? se ele jogar Então- no Palmeiras, a torcida vai ficar Não, com... não, mas então ele, é só o seguinte, não negocia Coisa com de ninguém, jogar nem no Palmeiras. Palmeiras. Você tá só- preocupado? essa Você quer que ele fixação do jogue no Gabigol Palmeiras? cara, Quem? esquece Não. isso. Não, Ele você não quer quer fosse que- empresário do Gabigol, você não negociaria com ninguém. Exatamente, Gabigol eu sou jogaria no empresário do Palmeiras, no Gabigol. seu time? Eu não negocio com ninguém até o contrato dele acabar. O E se ele último for dia- suspenso no Não, final do ano? Então, e também por isso. Por respeito ao Flamengo, ele tem que sair bem do Flamengo. Se ele vai sair um dia do Flamengo, ele tem que sair bonito. Tá Tem bom. que sair bem. Mas não tem como sair bem E pro ele- Palmeiras ou pro e Corinthians. Mas ele vai acima de jogar tudo, agora onde? tem uma questão importante, jurídica, pessoa pra resolver. Então, o Flamengo está no Super Mundial o ano que vem já. Mesmo que o Flamengo não vença essa Libertadores. Então, por exemplo, é mais eu um tô atrativo. tentando Quem entender. sabe, se é que tem que ser a last dance dele no Flamengo, imagina quê? que legal. Ao quê? Last dance, como diz o. Cara, até agora o ele não Viner, que é fã respondeu. do Eu Michael perguntei pra ele. Jordan. Vai. Como eu também. Mas sou mais fã do Curry, por exemplo, o McLaren vai ser melhor. Então é o seguinte, o Gabigol, por exemplo, se tem que fazer a dança do cisne, então o Super Mundial 2025 seria muito legal que ele pudesse jogar. Então você E quer que ele e fique no Flamengo? A informação que o Pedro trouxe, abril de 2025, em tese, terminaria Steph a Curry punição, joga A certo? punição imposta era até abril de 25. E aí logo depois Só que já essa tem o punição, Super Mundial. essa punição ela está suspensa Essa
até que se julgue o recurso no CAS. Não é que ela acabou. É Então, que mas houve um tá recurso, lá. ela tá suspensa. Mas então, assim, Suspendeu e suspendeu a punição Deixa ele depois. terminar. então que ele aí não tá eu conseguindo. acho assim, seria Borrifando. por exemplo, um grande momento de despedida. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar essa Libertadores e aí tem uma coisa até positiva. Eu não sei se o Tite vai estar empregado até o fim do ano. Pronto, agora é despedido. entendeu? Ai, meu Deus do céu, eu perguntei uma coisa, ele não fala e fala outra. O F90 É tá, impressionante, o F90 tá cara. tentando botar o Gabigol no Palmeiras e demitindo o Tite. Não, não tá. Eu tô fora disso. Aí eu vou falar aqui. Rapaz que tá demitido. Então, por exemplo, o tempo, às vezes as coisas mudam. Até outro dia o William Tavares era o apresentador desse Tudo programa. bem, mas você não responde. Aí não foi demitido, mas ficou no ataque. houve uma substituição no comando Não, do mas programa. Hoje é Edu Menezes. onde ele vai, entendeu? onde você Então é o quer, seguinte, onde você vê o Gabigol Não, jogando. cara, faz o trabalho dele, ele tem contrato ainda com o Flamengo, responde. ele tá tentando resolver a apresentador questão do dele. Passo? Então continua com o Flamengo, essa ligação de amor, essa ligação emocional e vai. Você não sabe o dia de amanhã. De repente o Tite ele manda para Libertadores e é demitido. E aí a situação para ele melhora. Chega um outro técnico e coloca ele como titular. Bubu, mas entendeu? assim, ó. E aí assim como a situação na hora da barganha é uma. pra você- Hoje o Gabigol tá suspenso, tá com efeito eu suspensivo. entendi, mas pode posso- chegar lá posso ser um falar? outro técnico e falar assim, Só uma cara, eu coisa. preciso do Gabigol. Eu Tipo, vou a seleção Mas, brasileira ó, perde, Vina. Rinaldo perde o cargo, Dorival ele sai, não, Tite pô, vem, cara. Dorival vem Flamengo, é isso. O São Paulo se preparou, o São Chega, Paulo. chega. E o Dorival saiu no começo, mudou tudo. Mas tem uma situação que eu Fala, acho Zé. assim, O futebol brasileiro é quando o loucura. Bubu fala, né? Quando o Bubu fala assim, não, tem que sair por cima, tem que Sim, sair bonito, claro. pelo ídolo e tal. Tem uma situação, tem a última frase aí que teve aí no GC sobre assim, eu não assinei porque não chegou e eu não assinei nada. Teria que assinar. Foi isso, mais ou menos. Foi, né, que tava foi. ali, né? Isso daí já gera uma indisposição. Porque como presidente, eu já falei, você tem que saber o que você vai falar. Você não pode. Ali a questão da vaidade, como o Birner falou, é bater no peito e falar assim: não, ele pediu, mas eu não dei. Ele pediu, mas eu não vou assinar. A impressão que Meio dá. que jogando A a impressão pressão, que. né? É, porque os torcedores vão pensar dessa forma. O próprio Gabigol se olhava, pô, mas estavam falando, você lembra? Não sei se. Por favor, Pedro, você que tem mais informações e conhece mais gente lá. Quando houve o impasse do Corinthians, que o Corinthians falou, não, Gabigol vem e tal. O Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, falou assim, ó, espero que nós possamos acertar tudo aquilo que nós já acordamos com o Flamengo, Mas não é o que foi? eu falo, não é que ele Entendeu? estava assinado, ele tinha um acordo verbal com o parte Já da tava diretoria. Parece que o Landim tá E o jogando Landim, pressão. E o Landim mas tá é falando. uma questão Então, semântica. ó lá, Landim, em hora- tinha acerto? Ele em falou, hora- eu não assinei. Em hora nenhuma eu falei sim. Então o que acontece? Um tá jogando pro outro, mas só que isso já gera um desgaste. Se eu sou o Gabigol, eu falo, você não assinou, então tá bom, então eu vou segurar. Vamos segurar. Vamos ver o que acontece que chega pra mim. Vamos ver porque as propostas deverão chegar, porque o Gabigol é bom jogador, o Gabigol tem uma história e eu acho que, eu já falei aqui, ele pode jogar em qualquer equipe do futebol brasileiro. Pode. Vai esperar, senta, nesse momento vamos sentar, vamos começar. E aí, dependendo do que acontecer durante o ano, porque assim, se o Flamengo conquistar títulos, dessa forma que vem jogando com o Pedro, sem a utilização do Gabigol, provavelmente o Gabigol deve ser, não vou dizer esquecido, mas deve ser tratado Colocado de uma ali na outra galeria. forma. Ah, nem sem jogar o Gabriel esqueci. Não, tô falando por parte dessa diretoria, não tô falando por parte da torcida. Tô falando que quando você ganha, você tem argumentos para chegar e falar assim, olha, ele não estava jogando, o time foi bem e tal. Eu tô falando dos argumentos. Ela precisa ser resolvida até o meio do ano. Eu tô falando Isso, dos porque ele pode argumentos, assinar pré-contrato. dos argumentos da diretoria. Não sei que o empresário seja o Bubu, Sim. senão... Agora, Não vai assinar pré-contrato. agora, Eu, se como não coach, ganha, já avisei pra ele vai me ouvir. Ele não vai fazer enlouqueceu. pré-contrato. agora, se não ganha nada. Ah, vai lembrar dele. vai dar um Salve, salve, nação. Se inscreva no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo. O que você achou do comentário do hoje do F90 da ESPN Brasil? Gabigol vai fechar contrato no meio do ano com outra equipe ou vai continuar no Flamengo? Qual a sua opinião? Comenta abaixo desse vídeo o que você acha dessa questão de hoje. Gabigol fica no Flamengo mais uma temporada ou duas ou vai assinar contrato com outro time? E outra questão, o Tite vai colocar ele para jogar? Porque Tite tem a questão pessoal com ele. Desde o tempo da seleção brasileira na Copa do Mundo, que o técnico Tite não levou ele e fez uma tremenda falta na Copa do Mundo. Então, a questão não é ele tá apto para jogar, que ele tá apto para jogar já. Tá liberado. O negócio é o técnico Tite não querer colocar ele para jogar os jogos, né? Aí é complicado. Aí eu sei que a questão pessoal com ele é de hoje, né? É lá do tempo da seleção brasileira. Então, comenta abaixo o que você achou do F90 da ESPN Brasil. Esse comentário aí, falou hoje, esse comentarista. Então,
Comenta abaixo, se inscreva no canal, deixa o like, até o próximo vídeo. Valeu!